Oi, sou eu aqui, o Paulo Silveira, de novo. E hoje é uma aula muito especial, porque tudo que a gente fez aqui, agora você vai ver que você é sim capaz de usar programação. Independente se você já programa ou não, a gente vai usar o tal do Python, que aparece muito em análise de dados, né? Tem o Python e tem o SQL que aparecem bastante, e o Python é um que dá mais medo nas pessoas, porque realmente é linha de código. Mas você vai ver que tudo que a gente fez aqui é traduzido para linhas de código de uma maneira relativamente simples. E no ambiente web, que é o tal do Google Colab, que muito cientista de dado usa. É óbvio que em um dia só, a gente não vai aprender com profundidade uma tecnologia. Isso não existe em nenhuma tecnologia, em nenhum sistema de ensino. Mas o objetivo aqui nosso é que você possa enxergar e ver, poxa, tudo isso que acontece no Excel, no Google Sheets, nos dados, tem também nesse negócio de programação e Python e Data Science, e tudo isso se amarra muito bem. Então, hoje você vai ver código, e o seu desafio é não ficar com medo. Porque realmente todo mundo passa por esse momento. E se você aprender um pouquinho desse código, aí sim você vai ver tudo que você é capaz de deslanchar. Olá, eu queria lhe dar boas-vindas a mais uma aula dessa imersão. E agora a gente vai aprofundar numa parte mais técnica de análise de dados, mas também com inteligência artificial. Mas não se preocupe, é importante que você faça junto com a gente vai fazer bem passo a passo, a gente vai explicar no detalhe, a gente vai mexer um pouquinho com Python, mexer um pouquinho com Pandas, e já vai explicar o que é esse Pandas. Mas o importante é que você fique com a gente e vá colocando a mão na massa conforme a gente avança. Pode ser que você não venha usar o Python no seu dia a dia, ou você use muito pontualmente, mas é importante você saber como funciona. É importante você saber que tem essas outras possibilidades. Vai que um dia você precisa. E também pode se tornar um diferencial numa entrevista de emprego, ou num desafio que aparece ali na sua empresa. Então é importantíssimo você estar aqui nessa hora com a gente, por mais técnico que seja. Eu reforço, não é para você se assustar com os códigos que vão aparecer, tudo bem? Inclusive, Marcelo, eu tive uma situação real dessa num trabalho que eu tinha lá na Alemanha, que eu estava fazendo análises de marketing, né? Então, coisas de Google Ads e tudo isso aqui, vários números, como sempre, claro, mas eu tenho esse background de programação, né? De computação. Então, eu acabei falando para minha chefe lá que eu tinha esse background, que eu poderia talvez criar um código para facilitar a leitura das tabelas, que eram tabelas enormes lá na época, dentro do Excel, que eles usavam o Excel e demorava anos para fazer aqueles cálculos. E o Excel ele usa uma linguagem de programação por trás, quem não sabe chama VBA, que é uma coisa que é pouco usada, enfim. Mas eu fiz várias tabelas e eu automatizei vários processos porque eu tinha esse conhecimento. Claro, eu não sabia programar em VBA, mas porque eu tinha essa base de lógica de programação, eu pude pesquisar no Google e tudo mais, e saber como fazer. E hoje você pode pesquisar não só no Google, mas também no ChatGPT, e que foi excelente para o meu trabalho, né, para mim é reconhecimento. E agora saiu uma notícia, faz pouquíssimo tempo, algumas semanas atrás, que dentro do Excel vai ser Python agora, não vai mais ser VBA. Então, isso aqui que a gente vai ensinar para vocês de Python, você vai poder usar já dentro do Excel para criar macros, para fazer coisas, analisar dados de uma forma melhor durante o seu dia a dia. Isso é muito, muito legal e Python é algo que vai ficar ainda por muitos anos. Então, que todo mundo vai aprender aqui vai ser descartado em breve. Você vai poder levar pro resto da sua carreira. E, Stephanie, conta um pouco pra gente o que a gente vai fazer aqui com Python, o que é esse Pandas, enfim, o que é essa aula hoje? Perfeito. A gente vai pegar os mesmos dados que a gente já teve nas outras aulas, aquela mesma tabela, o primeiro CSV que a gente disponibilizou, o CSV de avaliações também, e a gente vai usar os dois dentro do Python hoje. Dentro do Python, né, o Python é uma linguagem de programação que ela está bem conhecida na área de ciência de dados. Então, muitas pessoas cientistas, engenheiros de machine learning, engenheiros de dados. Então, muitas pessoas dessa área, elas acabam utilizando. Igual o Fabrício falou, às vezes pode ser um diferencial, alguma coisa que te destaca, assim como, né, destacou ele no VBA. Então, a gente vai utilizar o Python exatamente para isso. E Pandas, que a gente estava falando aqui, né, desde o começo, Pandas ele é uma biblioteca que a gente consegue fazer algumas manipulações muito mais fácil na nossa planilha. Então, a gente vai trazer essa biblioteca para cá, a gente vai mexer com algumas outras bibliotecas também, como a NumPy, Matplotlib, e a gente vai ver o que elas são, o que elas fazem, mas eu já adianto que elas começam a ser bem simples, né? Depois que a gente dá esse susto inicial falando Python, programação, elas são bem mais tranquilas do que a gente pensa, né?
E a gente vai ter a ajuda do ChatGPT. Então a gente vai conseguir perguntar para ele coisas muito semelhantes ao que a gente já perguntou na outra aula que a gente já fez dentro do Google Sheets, só que agora para Python. E o ChatGPT, né, todos esses programas novos, principalmente o GPT-3 e o 4, eles são fantásticos para código, tá? Então eles funcionam muito, muito, muito bem mesmo, tanto para criar código novo, quanto para você achar bugs, né, achar problemas no seu código, o que está errado aqui, ou eu não sei, não estou entendendo muito bem, me explica o que essa linha de código faz, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Ele é muito bom para fazer essas coisas. Então, se você está com medo da programação, o ChatGPT vai ser uma ferramenta que vai te ajudar a perder um pouco desse medo. E a gente vai usar aqui dentro, a gente não vai precisar instalar nada no nosso computador, a gente vai usar uma ferramenta online também, assim como o Sheets, a gente vai utilizar o Google Colab. Então, ele já é uma ferramenta do Google, você possivelmente já está conectado com o seu Sheets, você já está conectado com o seu Google aí, então a gente consegue já abrir um novo documento, né? Então, é muito comum que a gente faça aberturas rápidas, né? Então, você fazer um sheets.new, que é alguns comandinhos rapidinhos, né? Então, eu vou colocar aqui colab.new e ele já vai me mostrar um novo Google Colab. Esse Google Colab, ele roda um ambiente Jupyter por trás dele. Então, o Jupyter, ele é uma forma da gente poder rodar os nossos códigos em Python, né? Então, e ele tem uma característica muito marcante, que é essa parte de células. Então, isso aqui que a gente tem em preto, ela é uma célula do nosso notebook. Então, a gente pode ver que se a gente quiser adicionar mais uma célula de código, ele vai ficar em lugares diferentes. Se a gente quiser colocar uma célula de texto, a gente pode escrever aqui, falar sobre a imersão, falar sobre os nossos dados. Então, é muito utilizado pelas pessoas para poder fazer essa divisão mesmo. Então, a gente consegue trazer vários insights e coisas assim dentro do próprio Colab. E você pode executar nessas células separadamente, né? Isso que é muito legal. Você executa só a primeira, depois só a segunda, e ele vai carregando essa coisa. Então, em vez de você fazer um código gigante que você olha, isso que dá medo, né? Você vê aquele código pronto e fala, meu Deus, por onde eu começo? Aqui não. Você faz linha a linha e você vai executando linha a linha, ou espaço, né? Célula a célula, pode ser mais coisas, né? Mais de uma linha dentro de uma célula. E assim você consegue ter um entendimento melhor. Ah, lá eu fiz a importação dos dados da minha tabela. Depois eu fiz isso. Ah, legal, legal. Então é muito mais fácil, né? Uhum. Essa parte é muito boa até para a gente achar erros nos códigos, né? Então a gente pode ir rodando célula por célula, separar melhor realmente o que está colocando. Eu vou fazer, a gente já vai começar a mexer então nele. Eu vou só renomear ele aqui para colocar o nome de imersão. Então você pode renomear com qualquer nome que você quiser, você pode colocar imersão dados IA, você pode colocar algum outro nome, mas eu vou deixar a imersão para a gente fazer um pouco mais simples. E a gente vai lá para o nosso ChatGPT, que a gente já fez o uso nas outras aulas, mas eu vou criar um novo chat. E aí, para a gente começar toda essa parte da análise de dados, entender melhor como que a gente faz, eu vou pedir para o ChatGPT me ajudar a usar o Google Colab para isso. Então, eu já coloquei aqui para ele. Tem uma planilha em CSV e eu quero fazer uma análise exploratória nela dentro do Google Colab. Como eu posso fazer? Então, ele já vai começar a conversar comigo, me falando um passo a passo. Ele até errou os números aqui, mas normalmente ele coloca 1, 2, 3, mas é normal. Então, o que importa pra gente é que a gente faça esses pontos aqui que ele está trazendo, em negrito. Então, a gente precisa importar as bibliotecas. Então, no começo eu até falei que a gente vai mexer com Pandas, Matplotlib, aqui apareceu um novo nome, o Seaborn, que é basicamente um Matplotlib melhorado, que a gente vai utilizar para fazer, essas duas a gente vai utilizar para fazer gráficos. Então, toda aquela parte visual que a gente já fez lá no Sheets, a gente pode trazer aqui para cá também. E Stephanie, uma coisa, né, para Pandas não significa nada. Para quem não sabe, é basicamente uma forma de você mexer com tabelas em código, né? Então, em vez de você abrir, criar uma nova tabela lá no Excel, ou criar uma nova tabela, né, no Google Sheets, você vai criar uma nova tabela no Pandas. É basicamente isso, né? Ele te ajuda, é uma das coisas que ele faz, claro, mas ele te ajuda a isso, né? Você vai ter um data frame, né, que é esse nome Sim. que, enfim, não importa o nome, por enquanto, mas um data frame é basicamente uma tabela, né? Sim. Você tem uma matriz ali de dados, colunas e linhas. É basicamente isso, então não se assuste. Aí a gente já conversou sobre essas planilhas, né? A gente já fez essa análise exploratória, então a gente vai conseguir mexer melhor ainda, né? Porque a gente já tem essa base delas. Então, continuando aqui com o nosso passo a passo, depois de importar as bibliotecas, a gente tem que carregar a planilha CSV lá para dentro.
explorar os dados, né? Então ele já vai falando pra gente como a gente pode fazer. Aí ele já dá um exemplo de visualização dos dados aqui. Eu nem pedi para ele me falar de visualização nenhuma, mas ele já começa a me dar uma visualização. E aí depois a gente pode fazer algumas análises mais pontuais e um pouco mais profundas, né? Lidar com os dados ausentes, que são aqueles dados que são zero ou que não tem nenhum valor. A gente também pode mexer com correlações, entender qual é a correlação entre uma coluna e outra, se ela tem uma forte correlação, se a gente mantém para uma análise, se a gente tira ela de lá. Então, aqui ele mostra e fala que são os passos básicos para a gente começar a análise exploratória. Então, para que a gente comece mesmo, eu já vou puxar essa parte das bibliotecas. E isso aqui é muito parecido, claro, né, dentro do Python e em outros, um pouquinho diferentes exemplos, mas é parecido com a primeira vez que a gente fez o prompt de análise exploratória, ele sugeriu, né, várias coisas parecidas com essa aqui, só que em Google Sheets agora em Python. Eu achei bem legal porque paralelo ficou bem parecido. Sim, ele usa bastante coisa, assim, eu acho que o ChatGPT, ele segue bastante esse roteiro de dar pontos e você fazer um 2, 3, 4 ali, então é bem interessante, sim. Eu vou colocar aqui, já fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, e eu vou inserir mais uma biblioteca que eu acabei de falar também, que é a NumPy. A NumPy, ela é basicamente que a gente usa ela para fazer alguns pontos que são mais tipo de matemática mesmo. Então, é uma biblioteca totalmente matemática. Então, eu vou colocar aqui ASNP. O que é esse ASPD, ASNP? O que é tudo isso? Esses ASPD, ASNP, a gente pode utilizar ele quando a gente vai chamar algum comando. Então, para que eu não precise escrever pandas, para que eu não precise escrever NumPy todas as vezes que eu vou chamar, a gente pode até ver que dentro do ChatGPT mesmo, ele já deu um exemplo ali, ó. pd.read CSV. Então, ele está chamando o pandas para que a gente leia esse CSV. É um apelido. Exatamente, é um apelido para o pandas. Você pode colocar qualquer um. Exato. Colocar Marcel, seria uma... Ele seria Marcel, você só usaria Marcel ali, ponto. Pandas das Marcel. É Marcel.ler. Exatamente, mas você pode colocar qualquer nome. O que é interessante é a gente manter esses aqui, porque a gente já usa na ciência de dados. Então, assim, é muito comum quando você vai ler um código, quando você vai pegar um código de outra pessoa, você já vê, você já localiza aqueles nomezinhos e você já sabe o que ele está fazendo. Então, é muito comum, então a gente já mantém eles dessa forma. Então, depois que a gente já fez essa parte escrita aqui das bibliotecas, eu vou rodar a célula, igual você falou. A gente vai rodar ela num lugarzinho só. Então, ela já está rodando, fazendo a primeira parte dela. É normal que essa primeira célula demore um pouco mais. E ela já falou aqui que ela rodou. Ela deu um segundinho e já rodou. Eu já vou deixar até um pouquinho maior pra gente ver. Ela rodou, só que ela não deu nenhum resultado. Então, eu não sei se ela deu certo, né? Pode parecer que não deu certo, mas ela mostrou aqui que tem um verdinho aqui do lado. Então, a gente sabe que ela rodou tudo bem, tudo certinho. Agora, a gente vai abrir uma nova célula de código. E a gente vai vir aqui e vai pegar esse df.read, esse pd.read CSV. Eu vou copiar isso aqui e vou colocar lá. E a gente vai ter que trazer a nossa base, que a gente usou aqui pra dentro também. Só uma coisa antes, esse DF, o PD a gente já viu, né, que é o apelido. Uhum. O read CSV, ler, né, traduzindo, né, ler CSV, que CSV é aqueles arquivos separados por vírgula, então é como se fosse um ler arquivo de Excel, basicamente isso, né? Seu arquivo, eu imagino que seja o nome, né, do arquivo, e o DF é só um nome aleatório que ele escolheu para essa variável, né? Poderia ser dados. Perfeito. Eu vou colocar, inclusive, dados que a gente já continua com a nossa parte, que a gente já estava usando no nosso planilha. Então, crie uma variável dados, que o resultado é igual, que ela vai receber, essa variável dados vai ser o resultado da leitura Exatamente. nessa minha planilha CSV, formato CSV. Então, dados ele vai armazenar a nossa planilha. Vai ficar lá dentro dessa variável. Exatamente, ele vai ficar lá dentro dessa variável. Então, para que a gente possa adicionar dentro do nosso Google Colab algum arquivo, eu vou vir aqui no quarto ícone, que é a parte de arquivos mesmo, e vou subir eles aqui dentro. Eu fiz o download deles, eu fiz ele aqui, já deixei separadinho pra gente. Eu vou colocar os dois, as avaliações e os dados. As avaliações a gente não vai usar agora, mas a gente vai usar primeiro os dados. Então, ele já está carregando. E aí, caso eu queira colocar a avaliação junto, só para a gente deixar carregado numa variável, a gente pode. Mas eu vou deixar ele por enquanto assim, depois a gente pode fazer outro processo, enfim. Mas como assim? Você conseguiria colocar uma variável e carregar dois aqui? Não, eu posso fazer outra variável. Então, eu posso colocar aqui. Eu vou copiar esse aqui e eu vou fazer. Então, eu coloco aqui e coloco review, avaliações.
Aí o que acontece? Só uma coisa, esses arquivos, né, avaliações CSV, dados CSV, você pegou de onde? Eu baixei das nossas próprias tabelas. Você pode ir lá mostrar pra gente? Sim, esse daqui eu fui lá em arquivo, fiz o download dele em CSV, Legal. baixei no meu computador e aí depois eu já coloco para lá. Então ele já ficou certinho ali dentro. Existem formas de a gente colocar dentro do Google Drive, linkar o Google Drive junto com o nosso Google Colab. Dá para você pegar também algumas partes, por exemplo, links do GitHub, aqueles raw ponto alguma coisa que dá uma tabela para você também. Então dá para colocar também. Existem comandos específicos para isso. Então, mas o mais comum é a gente subir o dado para o Google Colab e fazer por lá primeiro. Você subiu a tabela física aí, né? Você baixou os dados e subiu no... Exatamente. Eu fiz a parte mais normal de ser feita, mas é que às vezes pode ser um pouco mais complicada, né? Então, se a gente consome dados de nuvem ou consome dados, por exemplo, do GitHub que eu falei, é mais fácil usar o outro comando. Então, eu vou fazer aqui, eu vou pegar os documentos aqui que eu já subi e eu vou copiar o caminho dele. Porque a gente pode ver que aqui dentro do PD read CSV, a gente tem um ali, seu arquivo.csv. E aí, a gente vai colar o caminho dele. Então, ele já vai falar assim, ó, ele está em content e aí me dá o nome dos dados. A avaliação eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Se a gente colocar só o nome do arquivo, ele não vai encontrar o arquivo. Ele pode até encontrar, mas é melhor a gente deixar assim, porque pode ser que você faça uma outra pasta, coloque em outros arquivos, queira separar, por exemplo, os eletrônicos estão só nessa pasta, eu quero os reviews só desse eletrônico. Então você já pega tudo direto. Você já não precisa ter preocupações se está correto ou não o lugar que você está pegando, porque ele já pegou direto para você. Então é uma boa prática de você fazer isso. Então eu vou subir as duas aqui, e de novo a gente não pode ver se ela deu certo ou não, né? Não deu uma resposta tão visual, mas ela já falou que subiu aqui pra gente. Então a gente vai lá no ChatGPT e vai ver de novo o que eles falaram pra gente fazer. Então ele fala que pra gente explorar os dados, a gente primeiro pode exibir os primeiros registros da DataFrame. Então a gente vai usar esse df.read aqui, junto com esse print. Então eu vou colocar ele aqui e a gente vai ver como que ele vai ficar. Esse DF a gente vai traduzir para dados, tá? Então, mudou lá naquela... a gente mudou o nome do nosso data frame, né? Que é o que está armazenando o nosso CSV. Então, a gente colocou para dados, então a gente vai usar dados a partir daqui. Então, eu vou colocar ele aqui. E aí, ele apareceu uma lista gigantesca para mim, falando do Product ID, Product Name. Mas são as 5 primeiras, né? Então, a gente pode ver que ele está até o 4, ó, do 0 até 4. Só que eu não gosto muito dessa visualização com o print. Eu acho que ela fica um pouco confusa da gente ver, fica um pouco ruim de analisar mesmo os dados. Eu prefiro fazer só o dados.read. Então, esse é um comando que a gente consegue fazer tranquilamente. E aí ele vem em uma forma de coluna, assim como eu estava vendo antes. Head, né, significa cabeça, então eu imagino que seja os primeiros dados. Né? Exatamente, são os primeiros dados. Existe um comando que você pode fazer para ver os últimos dados também. E aqui ele mostra os primeiros 5, né? Os primeiros 5 valores, começando em 0. Mas se eu quisesse, por exemplo, os primeiros 10 valores, eu posso colocar aqui dentro do nosso parênteses. Isso, do nosso parênteses da função. E ele vai me mostrar os 10 primeiros. Então, essa parte é muito interessante de a gente começar a aprender, porque ele vai mostrar pra gente alguns pontos, né? E às vezes, por exemplo, ficou muito grande, eu não quero ver os 5 primeiros dados, eu quero ver só esses 2 primeiros, por exemplo. Coloco ali para ficar um pouco mais curta a visualização, para que a gente tenha uma ideia do que está tendo, qual é o nome da coluna e o que a gente tem ali dentro. Igualzinho uma tabela. Exatamente. Eu ia comentar isso, tá idêntico. A diferença é que ele oculta, né? Quando o texto é muito grande, ele coloca a gente ciência e não traz completo. Mas eu acho que é porque é um preview. Isso, exatamente. Será que tô dizendo? Dá pra gente fazer algumas manipulações no Python dentro do Pandas para ativar algumas configurações. Falar pra ele assim, olha, eu quero ver o texto inteiro. E aí ele vai mostrar pra gente o texto inteiro. Aqui não é tão legal a gente fazer isso agora, por conta sobre o produto que ele vai ser gigantesco. Então a gente não consegue aproveitar muito da nossa tabela, da nossa visualização inicial aqui, porque ela vai ficar muito poluída. Mas existe como a gente fazer e deixar essa parte assim maior. Então é uma parte bem interessante do Python também, que você ter essa opção de você ocultar e você mostrar também exatamente como é no Google Sheets, né, ou no Excel, enfim. Então, para a gente continuar aqui dentro das análises do próprio ChatGPT, eu vou pegar essa parte do def.info que ele já tinha trazido para a gente na parte de explorar os dados, para a gente entender um pouco melhor. Eu vou copiar esse comando def.info
e vou colar dentro de uma nova célula de código. Então, lá dentro do Google Colab, eu vou colar ele aqui. Então, eu vou trocar para dados, né? Novamente, que a gente trocou o nosso nome da coluna, da planilha, na verdade. E esse ponto .inf, ele vai trazer informações pra gente, né? E quando você coloca aqui dentro, você para o mouse aqui nele, ele até mostra algumas opções que você tem para colocar ali dentro de variáveis, dentro do parênteses. Então, Parâmetrozinhos que você pode mudar e tudo mais. exatamente. Então, aqui ele já mostra algumas coisas, você pode ler. É uma wiki, basicamente, né, que a gente tem dentro do próprio Python. Por enquanto, a gente vai deixar vazio essa parte. Eu vou rodar ele aqui pra gente ver como vai ficar. E aí ele vai trazer alguns dados pra gente, por exemplo. A coluna Product ID, ele tá como objeto. Objeto é que não é um número, basicamente. É como se fosse um texto, exatamente. Então, a gente tem várias colunas de texto aqui. E só tem uma que tá em int 64, que é basicamente um número inteiro. Então, é bem, né, subjetivo que ele tá... E é justamente um contador, né? Que é o que conta o número de avaliações para cada produto. O que não é necessariamente certo, né? Porque a gente tem que o rating, né? Que é a nossa nota, também deveria ser um número, não um número inteiro, né? Mas um número Um float, né? Isso. Quem não sabe se é um número decimal. Isso. Mas aí o que aconteceu? A gente trouxe, inclusive, os nossos preços, né? Os preços estão em texto. Porque lembra lá na aula 1, aula 2, tinha a Rumper, o desenho. Que deu o problema que a gente teve que arrumar no Google Sheets. Exatamente. Então a gente vai ter que fazer todo esse passo a passo que a gente fez lá no começo, aqui de novo no Python. Então, a primeira parte que a gente está olhando aqui, ele fala ali, ó, a coluna, ele dá o nome da coluna, ele fala assim, se a gente tem contadores não nulos, né? Então, quantos valores não nulos ele encontra? Então, tem 1.465 valores. O que faz bastante sentido. Então, não tem nenhum valor zero, por exemplo, que a gente está contando ali por dentro. E aí, a gente tem aqui os types que a gente já falou, né? Os objetos, os ints. Então, para a gente fazer toda essa conversão, a gente precisa entender realmente o que é cada parte, né? Eu achei interessante essa parte do type, porque isso justamente acontece muitas vezes. A gente vai usar o Excel, o Google Sheets, esse erro de formatação que a gente viu da RUP ou da vírgula, acontece sempre que eu vou usar. Então, provavelmente, quem está usando aqui com a gente, já usou Excel, vai usar mais vezes, vai encontrar problema assim, e por debaixo dos panos é isso que acontece, né? É isso que é legal de estar vendo aqui. Às vezes está configurado como objeto, você não vê, você não sabe. É um número, você não sabe. Então, na prática, ele está vendo por debaixo dos panos da configuração do Excel. É isso que eu acho muito interessante ao ver isso. Exatamente. E aí, agora, para a gente ver mais uma coisa da análise exploratória, ele fala para a gente fazer um resumo estatístico das colunas numéricas, né? Então, ele fala para a gente usar esse df.describe aqui dentro da nossa célula. Então, eu vou trazer ele para cá, só vou mudar para dados de novo. E aí, eu vou clicar para fazer um Enter, né? Para a gente poder ver. E ele traz o count do rating count. Vários números aí, várias... Por que ele escolheu o rate count aleatoriamente? Não, aí tem uma explicação. Porque é o que acontece. Esse describe, ele pega só dados numéricos. Sejam ele inteiro, float, enfim. Só que o único dado numérico que a gente vê aqui é esse rating count. Os outros a gente precisa transformar eles primeiro. Então, para que a gente consiga fazer um describe completo, a gente precisa fazer essa transformação que a gente comentou. Então, tirar essa rúpia, tirar as vírgulas, arrumar todos os valores. Então, a gente vai começar a fazer isso agora. E como é que a gente vai fazer isso, Stephanie? A gente vai usar o próprio GPT, como sempre, né? Sim. Ele já ajudou a gente, né, a fazer essa análise exploratória inicial. Ele pode ajudar também a fazer isso. Perfeito. Então, eu vou trazer um prompt que eu já deixei pronto aqui pra gente, que é falando, tem uma coluna de dados de valores em rupia indiano. Quero remover o símbolo de moeda. Como posso fazer isso no Python? Então, eu vou colocar ele aqui no ChatGPT. E ele vai me dar um promptzinho também do Python, para que a gente possa colocar. Então, aqui, ele... Eu tô vendo uma coisa aqui que tá DF. Você pode pedir pro Python, substitua DF por dados. Já adianta, né? A gente só precisa fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos ver se ele entende isso daí. Entendeu? Entendeu. GPT, te amo. Só que tem mais uma coisa. A nossa coluna não é valor em rúpia, né? A gente vai ter que ver o valor dela aqui. Então, é o
Actual Price que a gente vai usar primeiro. E o Product Price, exatamente. Então, vou pedir para ela renomear. Troque valor em rúpia por Actual Price. E aí ele vai começar a girar de novo. E aí ele já girou nosso promptzinho do Python pronto já. Com os dados, o Actual Price, que é a nossa coluna que a gente vai mexer. Então, ele dá 3 linhas aqui pra gente, eu vou copiar as 3 e vou colocar aqui dentro do Colab de novo, numa nova linha de código. Deixa eu ver se eu entendo linha a linha o que ele está fazendo aí, né? Então, a gente está pegando dados, né, que é a nossa planilha, e aí tem os colchetes com Actual Price, que é o nome da nossa coluna, ou seja, isso é só a coluna Actual Price, né? Exatamente, a gente está localizando ela, então a gente usa esses colchetes para falar assim, olha, essa aqui é a coluna que eu quero. As aspas são porque é um nome. É um nome, né? A gente isso. usa aspas geralmente. Aí bota esse colchetes, ok. E aí, ele tem de novo dados Actual Price, né, que é a coluna original, e aí str, que seria o string, né, que é um texto, na verdade, e replace, né, que significa substitua. Então, o que ele está falando vai lá na coluna Actual Price da planilha dados, lá eu tenho um valor de texto, que é esse string, str. Lá eu quero que você faça o replace, né, a substituição do símbolozinho ali da roupa indiana por nada. É isso, né? Perfeito. As aspasinhas com vazio no meio substitua por nada. Foi idêntico ao que a gente fez no Google Sheets. Foi por nada, né? Exatamente. E ali embaixo você tem o outro, né, que é to numeric, que é para valor numérico. É claro, porque era um valor de texto, agora eu quero que ele vire um valor numérico. Exatamente. Então, e a gente vai fazer a coluna receber isso aí. E depois imprimir de novo, né? Exato. Dados, eu vou tirar esse print aqui. Exatamente. O que eu achei muito interessante é que a ChatGPT já traz até os comentários que meio que facilitam o entendimento. Então, se você não conseguiu ler o código tão bem quanto o Fabrício leu, você vai poder só olhar o comentário, que é esse jogo da velha aqui, e você vai saber o que faz essa linha. Eu quero um desafio mais. Antes da gente dar o play aí, dar o executar, copia para mim a primeira linha de código, essa daí, que tem o str, replace, né? Ela tem um monte de coisa. Talvez para a pessoa que não conheça código, fique meio perdida, né? Fique com medo. E vamos lá no ChatGPT e fala, faz um prompt assim, explique cada ponto dessa linha de código. E aí eu vou colocar ela junto, né? Isso, perfeito. Vamos ver se ele vai falar. Ele já vai trazer a nossa resposta exatamente do jeito que você leu. Então ele vai falar, dados Actual Price, ele se refere a uma coluna do data frame chamado dados, que foi o data frame que a gente criou lá no começo. A anotação dados Actual Price acessa a coluna chamada Actual Price dentro do data frame. Lembrando que data frame é um outro nome para planilha. É um nome chiquetoso. Ou um dataset, base de dados. É um nome diferente. Tudo significa a mesma coisa, mas tem nomes diferentes, né? E aí tem o ponto .str.replace, da roupa indiana para nada. Então a gente já tem aqui a explicação dele também. Então ele já traz uma explicação geral, né? A linha de código completa faz o seguinte. Acessa a coluna Actual Price no dataframe dados, aplica o método replace para substituir o símbolo de rúpia por uma string vazia em todos os valores dessa coluna. Isso tem o efeito de remover o símbolo da roupa indiana dos valores contidos na Actual Price. Fica muito legal. Isso ficou igual a você. Na parte de GPT, você não precisa. Ó, eu vou rodar ele aqui e a gente vai ver o que tá... Ó, já deu um erro. Ele tá falando que a gente tem algumas strings .00. Lembra? A gente teve o mesmo problema lá hoje no Excel, né? Exatamente. Então, o que a gente vai fazer? Ele já fez essa primeira parte aqui do Actual Price, então eu vou remover ela aqui. Eu vou fazer só na outra tabela agora. Então. Legal. Isso tem essa coisa, né? Que a gente pode fazer passo a passo. Então não precisa rodar as três linhas de código. Exatamente. Roda só o... Aí, o que acontece? Ele estava falando que a gente estava com problema naquela vírgula, né? Então, a gente pode usar esse mesmo comando, eu vou colocar aqui uma nova linha de código, a gente vai usar esse mesmo comando aqui, só que ao invés de a gente fazer um replace dessa roupa indiana, que a gente já tirou ela dali, a gente pode fazer uma retirada de outra coisa, né, que a gente tem aqui dentro. Porque ele deu um erro
que tinha um ponto 00 ali no final. Então a gente vai remover todos os pontos primeiro. Tinha vírgula 00, né? Mas tinha... Isso. Era texto, né? Então tinha ponto antes também, né? Sim. Tipo, 13 ponto não sei o quê, vírgula 00 no final. Exatamente. Aqui, Maiores, né? aqui a gente tá vendo que só Aqui. tem, ó. Exato. Tem uma rúpia que a gente já removeu. Uhum. Aí tem um ponto aí, que esse ponto é de texto agora. Exatamente, ele tá significando as casas de milhares. Então a gente precisa tirar esses pontos primeiro. E aí, o que acontece? Depois que a gente tirar esse ponto, a gente vai fazer a conversão dessas vírgulas para ponto. Porque o que acontece? O Python, ele tem, dentro dessa parte de float, números assim, que são quebrados, ele não entende vírgulas. Então, ele entende pontos. Então, a gente precisa colocar ele junto. Então, eu vou primeiro fazer essa remoção, né, dos pontos que a gente tem ali. Então, eu vou usar o mesmo comando que a gente tinha aqui em cima, que era do replace com a rúpia, mas eu fiz exatamente a mesma coisa com ponto para nada. Então, eu vou copiar de novo esse outro comando aqui e vou colocar aqui embaixo. Agora, a gente vai tirar todas as vírgulas e transformar ela em pontos. Que dessa maneira vai ficar com uma casa decimal de fato. Como uma casa decimal. Ele não vai ficar... 3.45 ou 1030.00. Perfeito. Então, aí a gente já fez aqui. E agora eu posso tentar fazer de novo aquela parte da conversão para numérico. Então, eu vou fazer um Ctrl+X aqui, nessa célula que eu já tinha deixado, fazer um Ctrl+V numa outra célula nova e vou testar. Aparentemente, ele converteu, deu certo, não deu mais nenhum erro pra gente. Então, eu vou fazer essa exibição aqui com dados.head. Eu vou até tirar esse nosso comentário, porque a gente já aprendeu o que é os dados.head. Então, eu vou deixar aqui. E aí, o que acontece? A gente já tem os valores certinhos. Então, a gente conseguiu fazer para uma coluna. A gente já fez para nossa actual price. Agora, a gente precisa fazer para product price, né? Então, a gente pode vir aqui, dentro do nosso chat GPT, e pedir para ele assim, olha, substitua os valores de actual price pelo valor de product price, que a gente tem aqui. Então, eu vou colocar aqui, substitua... E, Stephanie, isso que a gente está fazendo é o que muita gente na área de dados fala que é normalizar os dados, normalizar a tabela. É isso que a gente está fazendo? A gente está fazendo primeiro a limpeza. A normalização de dados e tabelas, elas levam um pouquinho mais de passo a passo, porque você precisa realmente normalizar os valores. Você coloca, por exemplo, no range de 0 a 100, de 0 a 5, igual a gente tem ali dentro das nossas avaliações. Isso aqui é uma limpeza que a gente está fazendo. É antes da normalização. Isso é antes da normalização. Então, isso aqui, antes de a gente começar a analisar os dados mesmo, a gente está fazendo a limpeza deles. Porque os dados, eles podem vir brutos para a gente, igual veio dessa forma. Então, a gente não consegue fazer algumas análises, a gente não consegue entender direito o que eles estão fazendo. Então, a pessoa ela precisa ser capacitada a limpar eles. Então, eu vou fazer aqui dentro do ChatGPT para a gente já converter os valores da actual price para product price, que é a nossa nova coluna que a gente vai fazer. Então, a gente vai continuar fazendo essa limpeza dos nossos dados, né? Dentro do Python. Então, eu vou pedir para ele fazer. Eu copiei e vou copiar de novo aqui essa parte do código, exatamente dessa forma aqui que eu quero. Vou copiar as duas primeiras linhas de comando, que são as mais importantes para mim, para eu poder colocar lá dentro do nosso Google Colab. Então, eu vou trazer para cá. E aí, esse replace aqui, a gente vai começar a trocar exatamente como a gente trocou ali em cima. Então, a gente vai trocar a rúpia por nada. Aí, o segundo passo que a gente fez na troca foi ponto por nada e vírgula por ponto. Tem um outro comando que é muito interessante. Eu vou contar para vocês um segredo do Python. Você pode ir acumulando fatores. Então, por exemplo, assim, você está fazendo um string replace aqui, que ele está falando, eu estou tirando a rúpia para nada. Eu posso fazer mais um ponto, string replace, para outra coisa. Fica uma linha enorme de... Fica uma linha enorme de código. Em vez de fazer várias linhas, você pode fazer tudo na mesma linha. Exatamente. Então, eu vou fazer exatamente isso para a gente testar aqui. Então, ó, eu copiei o ponto string replace aqui do ponto para nada. E eu vou fazer do ponto para vírgula, né? Da vírgula para o ponto. Então, eu vou deixar ela aqui já, para que a gente não precise ficar escrevendo 3 colunas de novo, 3 linhas de novo, né? Então, e aí a gente já tem aqui, ó, PD para numérico, né, da nossa product price, e vou deixar o dados.head aqui também, para a gente já conseguir ver. Como eu já sei que esse código ele vai dar certo, que a gente já testou na outra parte, então a gente já consegue dar um run aqui nele direto. Então, a gente vai ver aqui, ó. Ele dá um avisozinho falando que tem alguns valores de default ali que tá do regex, mas não precisa se preocupar com isso, porque ele tá fazendo tudo certinho pra gente aqui. Então, ó, aquele preço que a gente tinha lá de 1.099, que tinha 1.0099,
,00, ele já traduziu pra gente aqui. Normal, né? Um número decimal. Exatamente. Agora, a gente precisa fazer essa substituição da vírgula para o ponto dentro da nossa coluna rating. Então, eu vou pegar a mesma substituição que a gente já fez aqui de vírgula por ponto e vou colocar aqui embaixo, né? Então, vou criar uma nova célula de código, coloquei ela aqui, vou copiar o nome da coluna rating para colocar dentro da nossa coluna aqui. Então, ele vai acessar a coluna e aqui ele vai acessar e vai salvar em cima, né, no caso. Esse aqui é basicamente ficar salvando em cima uma coisa da outra. Então, vou fazer esse replace e ele já deu tudo ok. Agora a gente vai voltar para aquele dados.info que a gente tinha feito lá em cima, no começo, que ele tinha falado pra gente ver como que tá agora, né, se ele já trocou para float, int, qual que é o comandinho que tá ali pra gente. Então, vou fazer uma nova célula, vou colocar dados.info e vou rodar de novo. Ó, a gente já tem os floats. Então, a gente tem 2 floats aqui. Tem esse aqui, ó. O rating, ele ainda tá em object, porque eu esqueci de converter ele. Eu só fiz a substituição. Substituiu, mas agora é um texto que não é 4,5, é 4,5. Exatamente. Então, eu vou fazer a substituição de novo dele, né? Então, eu vou fazer essa mesma parte aqui dos dados. Então, eu vou rodar ela aqui embaixo. Ou, tem uma sugestão. Roda ali em cima. Roda junto? Roda ali, Aqui? Logo abaixo, Pode ser. A gente consegue seguir o mesmo fluxo. Exatamente. Deixa eu... Uma vírgula pelo ponto. Agora, transforma em um valor numérico, só que tem que ser rating, né? Exatamente. E aí, ele vai fazer pra gente de novo. Deixa eu rodar aqui. Então, você está falando para ele, primeiro você faz as substituições que você quis, depois você fala para ele, olha, eu não quero que essa coluna seja de tipo texto, eu quero que essa coluna seja do tipo numérico. Perfeito. E aí você analisa se é um número inteiro, se é um número dígito, né, número decimal, e aí vamos ver o que ele dá. Eu vou rodar a mesma célula de dados.info que a gente já fez, que não tem problema nenhum, e ele já fala pra gente que tá em float. Então, tudo em float já. Então, esse é um ponto que, às vezes, vem os dados dessa forma pra você, vem o dado bruto. Vem até pior. Vem até pior, exatamente. Vem uns dados em array, coisas assim, que tá um monte de configuração perdida junto, e você precisa limpar eles. Então, essa parte é muito importante para quem vai fazer uma análise de dados depois, para quem quiser migrar para fazer um projeto de machine learning, fazer alguma visualização. Então, esses pontos, eles são bem importantes para isso, sabe? Então, a higienização de dados é crucial para qualquer análise. Para qualquer análise. E aí, eu vou fazer aquele dados ponto que a gente tinha feito ali em cima. Esse aqui, describe, que você achou legal. Que a gente tinha feito, sabe? Ele faz várias coisinhas para colunas numéricas. Isso, exatamente. Mas a gente só tinha uma coluna numérica. Só tinha uma coluna numérica. A gente tem 4, né? Agora a gente já vê que a gente tem as 4. Então, aqui dentro desse describe, a gente consegue ver quantos pontos a gente tem. Quantas linhas, né? Quantos itens. Uhum. A gente consegue ver a média deles, o standard, né? Que a gente coloca aqui. Seria o desvio padrão, né? O standard. Isso, o desvio padrão que a gente tem. O valor mínimo, 25% dos valores está em qual quantil, né? Que eles falam 25% de quartil, 50% e 75%. E o valor máximo que a gente tem aqui também, dos preços. Então, o preço mais alto é 77.990 de algum item. Né? Exatamente. E o que aconteceu ali com o rating count, que ficou esses números diferentões dele? Esse rating count, ele tá diferente por conta... A gente vai até abrir... Eu vou abrir o dados aqui. Ponto head de novo, pra gente dar uma olhada nos dados que a gente tem ali. Então, esse rating count, ele tá com 24.269 pessoas que votaram, né? Que deram uma nota. Só que esse é o nosso valor em int, né? A gente tá com ele em int. Então, ele é um número inteiro. E aí, para ele mostrar, dessa forma, ele mostra com essa exponencial a 3, sabe? Então é vezes 10 ao cubo. Seria isso? Isso, porque 1.4 vezes 10 ao cubo. Exatamente. Que seria vezes 1.000, no caso. Aí o próximo, vezes 10 à quarta, que seria vezes 10.000. Uhum. Aí ele se convertesse para float, ele ia ficar igual aos outros. Ia ficar igual aos outros. Isso. Aí ele ia ficar, entre aspas, certo, né? Pra gente já visualizar. Mas ele, estando em int, a gente já pode fazer as nossas análises, então não tem problema nenhum. É só entender que essa parte aqui, ponto 1.46 vezes 1.000. Né? E o outro 2.16 vezes 10.000.
Então, essa parte é importante a gente entender. Foi uma boa pergunta, na verdade, a sua. E, Stephanie, a gente já fez toda essa higienização, muito parecido com o que a gente fez no Google Sheets. E na hora do Google Sheets, a gente também foi para os gráficos. E como é que a gente faz para entrar nos gráficos, plotar coisa aqui no Python? Perfeito. Eu vou fazer uma breve corte aqui no nosso Google Colab, que eu vou colocar como se fosse um textinho aqui para colocar gráficos mesmo. Então, eu vou escrever gráficos, aí, para a gente separar a nossa limpeza dos gráficos mesmo. Então, só vou deixar ela por aqui. Ela vai criar um toggle pra gente. Tipo, como se fosse um subcapítulo. Um subcapítulo, perfeito. Então, a gente vai deixar ele aqui prontinho para começar. E eu vou lá no ChatGPT pedir para ele me ajudar a fazer alguns dos gráficos que a gente já fez também no começo. Então, eu vou falar para ele assim, ó, tem uma coluna de avaliações de produtos que se chama Rating. E eu quero fazer um gráfico de barras fazendo a contagem de todos os valores acima de 4.5. Como eu posso fazer no Python? Sendo meu data frame chamado dados. Então, eu vou mandar isso aqui para ele. E aí, ele vai me gerar a primeira parte ali, né? Importa, faz aquela importação lá de novo, né? Que não precisa fazer porque a gente já fez lá em cima. Exatamente. Aí o que tá acontecendo? Ele tá falando pra gente fazer aquele replace, porque ele acha que a gente não fez ainda. Então ele já fez, ó, ele fez a importação, pediu pra fazer o replace, pediu pra fazer o numérico pra dados. Mas o que importa pra gente é essa parte aqui de baixo. Esses ratings above. Eu acho que eu sei o que aconteceu, Stephanie. Porque você não falou nada de rúpias nesse prompt aí, mas a gente tá no mesmo chat. A gente está no mesmo chat. Então ele tá pegando o contexto que lá em cima a gente fez rúpia, então ele acha que ele tem que refazer o código inteiro pra gente. Mas não, a gente só tá fazendo célula a célula, né? Sim. A gente só precisa da célula lá embaixo. Exatamente. Então eu vou copiar essa parte aqui de baixo, que é a que faz os ratings, né? Que a gente consegue fazer esse valor maior que 4.5, que é exatamente aquele mesmo que a gente fez dentro do Google Sheets, né? Então eu vou levar para uma nova célula aqui. Eu vou deixar tudo junto, porque ele já deu uma célula de gráfico pra gente. Então a primeira linha que a gente tem aqui é ele falando assim, olha, pega esses dados rating, que é essa coluna, faz com que ela fique maior que 4.5 e me mostre. Veja os dados dela, né, que são maiores que 4.5. E me mostra nessa parte aqui. Essa variável ratings above 4.5. Isso, exatamente. E aí a gente tem um rating counts, que é basicamente ele vai pegar aquela ratings above 4 e 5, que a gente tem ali, e vai fazer um value counts. E ele vai fazer um sort index só pra gente arrumar os valores. O value count, eu vi que ele é? Ele vai basicamente somar tudo. Lembra aquele agrupamento que a gente fez lá no Google Sheets? A gente vai fazer todo esse agrupamento aqui de novo. E esse sort index é para ele ficar o 0, 2, 3, ele vai ordenar dessa forma. E aí essa parte aqui do PLT e do SNS é aquela parte gráfica que a gente já comentou. Então tem o Matplotlib, tem o Seaborn, e aí a gente tem os comandinhos aqui. Caso você queira entender um pouco melhor sobre ele, você pode inclusive fazer o que a gente já fez aquela hora, né? Copiar o código, colocar no ChatGPT, entender ele um pouco melhor como que funciona essa parte por trás de cada gráfico. Mas basicamente ele está falando que a gente vai fazer um gráfico 10x6 aqui, o tamanho dele vai ser 10x6, usando os rating counts que a gente tem aqui, que a gente já fez, e os rating counts values, né? Os indexes, os valores. E aí ele vai fazer essa avaliação pra gente. Tem o X e o Y, né? Que seria exatamente o gráfico, né? O eixo X e o eixo Y do gráfico. E aí eu vou rodar ele aqui. A gente consegue ver que ele coloca mesmo bar plot, ou seja, tá subindo, até na leitura dá pra ver que é barra. E ele trouxe 3 cores diferentes para que a gente pudesse diferenciar isso, né? Mas existe como você fazer, por exemplo, um gráfico de barras ou algum outro gráfico que você queira fazer aquela variação. Por exemplo, eu quero uma cor mais azul mais clara no começo, um azul mais escuro para outra nota. Então você pode brincar bastante com essas visualizações no Python. E são linhas de códigos que você pode ir colocando, que é muito mais simples do que você ir lá injetando dados, trocando vários pontos da tabela, né? Então, é muito tranquilo para você fazer isso. Legal. E um outro gráfico que eu pensei que a gente pode fazer é aquele gráfico de pizza, que a gente já fez lá no começo, na parte do Google Sheets. Eu vou levar para dentro do ChatGPT um prompt que eu já escrevi aqui também, e eu coloquei no prompt. Tem uma coluna de valores de produtos chamada Actual Price Real, mas esse ponto eu não tenho em reais ainda, porque eu não troquei, né, a nossa parte em reais, então eu vou trocar essa aqui. Onde eu quero fazer 3 filtros, valores maiores que R$50, valores entre 50 e R$500 e valores a mais que R$500. Eu vou trocar esses reais aqui por rúpias, tá? Então eu vou fazer essa troca por rúpias.
Porque a gente não trocou ainda. Fez uma coluna a mais, convertendo, blá blá blá. Aqui a gente não fez. Exatamente, mas caso você queira fazer, você pode fazer exatamente aquele mesmo gráfico. Fica como desafio. Exatamente, fica um desafio para que você faça e coloque a parte em reais, né? Porque é o que a gente já tinha feito, então acho que é uma comparação bem válida. Então, ó, depois de fazer o filtro, eu quero fazer um gráfico de pizza para mostrar a contagem de produtos de cada faixa de valor e com o seu maior valor sendo destacado. Então, por exemplo, a gente tinha aqueles valores lá que é mais de 50, ele ficava em um destaque diferente, né? Ele ficava azul, então, diferente dos nossos outros gráficos, né? Da nossa outra parte do gráfico. E aqui, a gente vai fazer isso em Python também. Exatamente. Então, eu vou pedir para ele fazer aqui, e obviamente, né, os valores de rúpias, elas são diferentes do real. Então, os nossos valores, eles vão ficar diferentes do outro gráfico, porque as rúpias, elas valem menos que o real, então a gente vai ter uma maior concentração nos menos de 50 mesmo. Então, ó, ele já me deu aqui faixa 1, faixa 2 e faixa 3, que são essas delimitações que a gente já tinha feito lá dentro do Google Sheets, por exemplo, com aquele average if que a gente tinha usado. E aí a gente faz essas contagens de faixa. Esse len aqui é basicamente uma contagem de qual é o tamanho daquela faixa de valores. Então, eu quero entender qual que é aquele valor, né? Então, contagem de produtos em cada faixa de valor. Ele vem da palavra length, né? Exatamente. Significa comprimento, tamanho. Isso. E aí, depois a gente tem as contagens, né? A gente pode fazer aqui. Obviamente, esse aqui não é o código mais otimizado possível. O GPT, ele acaba colocando algumas coisas a mais, um passo a mais. E se você colocar uma de novo aqui, possivelmente ele vai dar uma outra resposta, mas ele vai dar algo bem semelhante. Você pode ir atualizando o seu código, você pode ir melhorando ele. Você pode até pedir para ele otimizar o código depois, com umas boas práticas de programação, entendendo melhor. Mas aqui a gente vai fazer dessa forma que ele falou. Então ele vai fazer as faixas aqui também até 50 rúpias. Ele até colocou o símbolozinho pra gente aqui. E aí ele fez um explode aqui pra gente fazer o destaque do maior valor. Então a gente vai copiar essa parte aqui até a parte que ele começou a fazer essa... Mas essas variáveis é a mesma coisa. Apesar de ele ter usado explode, poderia ter sido qualquer nome, né? O explode nesse caso é exatamente para destacar o maior valor. Então eu vou colocar ele aqui pra gente ver como que ele vai ficar. Porque a minha ideia é que ele faça um destaque mesmo. Tipo, ou vai ficar um pouco maior do que os outros pra gente entender melhor. É um parâmetro do Python ou poderia ser... Poderia ser explosão. Não, ele é um parâmetro. Não, ele é um parâmetro do Python. Não pode ser Fabrício. Ele vai ter que ser esse parâmetro mesmo. Então eu já colei toda a parte aqui pra gente poder fazer. Então eu vou rodar a nossa célula. Ela deu ali, já rodou rapidinho. E o que eu achei que ia ser diferente é esse valor aqui, né? Eu pensei que o de 50 até 50 rúpias ia ficar maior. Só que como a rúpia ela é menos que menos valorizada que o real, ficou acima de 500 quase tudo, exatamente. 60% praticamente dos nossos valores, ela ficou ali nessa faixa acima de 500. Então, eu tentei dar um destaque. Do gráfico, né? O azulzinho ali, tá meio que destacado. Exatamente, ele deu um explode. Mas ele deu um explode exatamente nesse ponto aqui, das 50, né? Porque eu achei que ela seria, né, o maior valor ali pra gente. Mas ele destacou esse verdinho aqui também pra gente, sabe? Então, pra gente fazer esses gráficos no Python, pedir para que o ChatGPT nos ajude a fazer um explode, fazer um gráfico diferente, fazer numa paleta de cores que você quer fazer. Então, é bem interessante que você consegue muito mais rápido. Deu 0 segundos aqui rodando, foi muito rápido. Você consegue fazer muito mais rápido no Python. Então, essa é uma das vantagens que a gente tem do Python em relação ao Excel. A gente tem várias outras, a gente pode programar mais coisas, a gente pode fazer vários outros tipos de gráfico, tem várias plataformas, ferramentas que a gente pode utilizar aqui, bibliotecas diferentes, então até uma biblioteca do ChatGPT, a gente consegue integrar aqui dentro. Tabelas maiores também. Tabelas maiores, exatamente. Então, o Excel fica rodando lá, carregando. Já passei por muito esse problema. O Excel fica carregando. Sheets também, se é muito grande, trava. E depois que a gente passa, por exemplo, por essa parte do Python, assim, se a gente entra na parte mais de dados mais grandes, assim, digamos, parte de Big Data, a gente tem o PySpark, por exemplo, para mexer. Que ele é basicamente uma parte de Python, utilizando um Spark, que é uma ferramenta que você usa para Big Data mesmo. Só que ele é feito em escala. Quase, né, ninguém fala, né, essa linguagem de programação. Ninguém escreve direito. É raro as pessoas que têm essa skill de trabalhar em escala.
Então, ele já tem essa parte do PySpark. Então, você consegue trabalhar com grandes quantidades de dados utilizando o PySpark. Inclusive, aqui dentro do Colab, a gente consegue utilizar ele. Então, é muito legal que você pode migrar para várias ferramentas, sabe? E o legal é que você não precisa instalar nada. A gente fez tudo isso daqui, né? Isso é incrível. Você só fez um collab new ali, ele já gera para você vai fazendo linha depois de linha, não precisa instalar. Preocupação, né? Que quando você começa a codar, geralmente é uma preocupação. Eu tenho que instalar a minha IDE, né? O meu sistema, aí fazer aquele código inicial lá, main, não sei o que, na principal. Aqui não. Sim. Você vai fazendo linha por linha. E, Stephanie, se quiser explodir uma outra parte aqui dessa pizza, o que eu tenho que fazer? Ó, ele tá dando o explode para 0.1, né? A gente pode pedir pro ChatGPT mesmo. Mas, se eu não me engano, a gente pode trocar aqui mesmo. Então, eu vou testar. Vou colocar para responder tudo primeiro. Ah, ele destacou para fora. Legal. Então, ele já faz o destaque para cá. Como ele é maior, né? Ele vai mais, ele explode mais. E eu acho que eu entendi a lógica, É o eixo X, eixo X, Y, Z, digamos assim, né? Não, são as faixas. Exatamente. A gente passou as faixas até 50, 50, 500 e acima Tá da na mesma ordem que a gente Exatamente. mesma ordem, Então... E você colocou 0.1, então se você colocar 0.5, ele explode mais. É. Legal. Mas a ideia é que ele fique uma parte visível, assim, que seja algo legal da gente enxergar. Então, 0.5 ele vai muito além. Então, a gente já consegue fazer esses destaques dentro dos nossos gráficos. E o gráfico de pizza, ele já é mais chatinho pra gente interpretar. A gente já falou sobre isso, né? Então, a gente consegue fazer esses destaques específicos ali dentro, né? Explodir, fazer de cores diferentes. Então, essa parte é bem legal para que a gente consiga passar as informações de uma forma mais assertiva para as pessoas de negócio, para as pessoas que você trabalha junto, que está fazendo uma análise dos dados ali perto de outras pessoas. Então, é bem legal essa parte. Olha você que está numa empresa aí, né, trabalhando com seus dados, com o seu time de marketing, de crescimento, você está trabalhando com o seu time de RH, você está trabalhando no hospital, que tem muitos dados também, e você tem uma skill dessa, de analisar, né, usar o Python, usar o Pandas, o Google Colab, quanto que você não vai se destacar dos seus companheiros, né, dos seus companheiros de equipe, ou ensinar eles também, né, ter um time mais produtivo se você é o chefe, enfim. É uma vantagem muito grande, né? Ele acelera o trabalho, a produtividade. Então, com certeza isso pode ser um diferencial, não só no dia a dia, né? Como a carreira da pessoa pro resto da vida dela. E já emendando nesse assunto, para ser um diferencial à pessoa, Stephanie, conta pra gente qual é o desafio que a gente vai deixar nessa aula pra galera colocar a mão na massa e realmente exercitar ainda mais e se tornar talvez um expert aí na manipulação de dados. Perfeito. Então, esse desafio a gente vai começar a fazer os prompts voltados para o Python. Então, você pega todo aquele passo a passo que a gente já fez lá no Google Sheets. Então, a gente fez várias outras tabelas, a gente juntou duas tabelas, a gente fez outros gráficos. Então, fica de desafio. Hoje a gente não vai trazer uma base nova para você. Você vai mexer com as bases que a gente já usou aqui na imersão para que você consiga tirar o maior proveito delas no Python. Então, você vai fazer o projetinho que a gente fez lá no Google Sheets aqui dentro. Não precisa fazer DNLP se você não quiser, você pode ter a ajuda do ChatGPT para conseguir um comandinho para você fazer, mas não necessariamente. Mas primeiro foca nessa parte da análise dos dados, esses dados brutos que a gente tem aqui, juntar as duas tabelas, que são pontos importantes dentro das nossas análises diárias. Sim, e você pode perguntar isso, né, como você falou para o GPT, né, como eu posso juntar duas tabelas para um índice, que foi o que a gente fez lá atrás, ou agora que você já sabe qual é o nome, que era o VLOOKUP, que a gente viu lá atrás, você pode falar, como eu faço um VLOOKUP em Python? Usando essa tabela Product ID como índice. Tem várias maneiras que você vai poder usar o GPT para te ajudar nessa carreira aí no dia a dia. Então fica aí o desafio para você. E você já conseguiu ver que, apesar de ter código, no primeiro momento talvez assustar, dá para fazer. Não é tão complicado assim. E você tem um grande aliado, além dos vídeos aqui, tem um grande aliado que é a ChatGPT. Faça perguntas para ela, interaja, veja outras opções. Você vai conseguir resolver esse desafio. E quando você resolver, compartilha no LinkedIn, no Twitter, na rede social, marca @Lura, coloca a hashtag imersão dados IA. E se quiser interagir com mais pessoas, tem o Discord, o link vai estar aqui também para você acessar, participar das mentorias, enfim, mandar sua resolução de desafio ali também. Ou talvez até ajudar pessoas que estão precisando de um help. E aí você pode até conhecer outras pessoas no mercado. Fica esse desafio para você e até a próxima aula. Até mais. E aí, galera, como sempre, chegando para mais uns minutinhos extras aqui, onde a gente mostra outras ferramentas de inteligência artificial
para você. E hoje a gente brincou bastante com programação, né, com o Python, com o Pandas e também gráficos, né? Então foi uma aula um pouquinho mais densa. E a Stephanie queria mostrar para vocês hoje uma ferramenta que pode ajudar você nesse tratamento de dados e também principalmente na análise desses dados, né, Stephanie? Perfeito. Eu separei uma biblioteca bem legal para que a gente pudesse ver. A gente falou um pouquinho sobre o Pandas nessa aula 4. E o Pandas ele ajuda bastante a gente fazer várias análises junto com o NumPy e até aquelas outras bibliotecas gráficas que eu falei sobre, que é o Matplotlib e o Seaborn. E agora eu vim mostrar uma nova biblioteca, é o Pandas Profiling, que ela combina bastante coisa do Pandas, até mesmo da Matplotlib. Então a gente vai utilizar ela para otimizar as nossas retiradas manuais que a gente tinha sobre os dados. Então a gente vai fazer algumas análises de correlação, entender um pouco melhor os nossos dados de uma forma um pouco mais rápida. Eu já deixei separado um collab aqui pra gente com alguns comandinhos do Pandas Profiling aqui pra gente testar. Só que antes a gente vai fazer o mesmo import de dados que a gente já tinha feito na aula. É o import pandas std. E a gente vai importar a nossa base de dados aqui. Então, eu já deixei salva a nossa base de dados, dados.csv, a mesma base que a gente usou durante a aula. Essa base aqui não é a base que a gente acabou de limpar, então a base bruta de novo. E aí, eu vou importar ela aqui como dados também, assim como a gente importou na aula. E aí, eu vou chamar ela de dados para a gente poder continuar o mesmo fluxo. Deixa eu ver se eu lembro como é que era. Vai lá. Era o read, underline, aí o formato, né, CSV, e aí você abre um parênteses, coloca aspas simples, e você bota o nome do arquivo, né, copia o caminho dele, é isso? Perfeito, isso mesmo. Sim. E agora para ver os dados também, Fabrício? Para ver os dados, a gente pode fazer print dados, ou a gente pode fazer dados.head, né? E aí abre e fecha parênteses. Perfeito. Aí sim. Tá certinho. Esses dados aqui foram os mesmos dados que a gente já usou, então é bem tranquilo para que você conheça eles, né? Então, são os mesmos Product ID, categoria, os preços que a gente tinha, inclusive sem o nosso tratamento inicial dessa parte. Mas a ideia do Pandas Profiling não é a gente fazer esse tratamento, tá? A ideia do Pandas Profiling é que a gente note alguns casos dentro das suas bases. Porque essa base é uma base muito boa, na verdade, que a gente escolheu. Ela não tem tantos valores nulos, ela não tem valores not a number, né? Que é aqueles NaN, mas quando a gente tem bases com esse estilo de coisas, né, que é muito comum no nosso dia a dia, é interessante que a gente tenha alguma coisa para analisar muito rápido. Então, a gente vai fazer um pip install Pandas Profiling aqui dentro do Google Colab e a gente vai já importar ela em seguida. Eu vou só tirar uma da linha da outra para que a gente possa fazer passo a passo. Esse pip install seria para instalar a biblioteca. Isso. Esse pip install aqui que eu coloquei, eu fiz uma exclamação aqui na frente, é basicamente como se a gente estivesse trabalhando dentro de um terminal. Então, quando você precisar instalar alguma biblioteca dentro da sua máquina, ou até mesmo aqui dentro do Colab, a gente vai usar esse pip install. É um comando pip, e muitas vezes a gente pode utilizar o conda até para ficar um pouco mais fácil, né? Quando a gente entra nesse mundo de ciência, de dados, junto com o Python, tem algumas ferramentas que facilitam bastante. Que, por exemplo, o conda ele ajuda a gente a instalar muito mais rápido. Mas é só um termo para a gente poder fazer essa instalação. O pip já terminou de é instalar. um gerenciador de bibliotecas, né, de pacotes. Então você pode falar pip install, aí você só bota o nome da biblioteca e ele já sabe o que tem que fazer. Perfeito. Quando a gente instalou, por exemplo, o Pandas, aqui a gente não precisou instalar, né? Mas se a gente precisasse instalar dentro da nossa máquina virtual, ou da nossa máquina física, a gente faria um pip install Pandas, né? Então, da mesma forma. Então, ele é realmente um gerenciador e você pode instalar várias bibliotecas que você quiser, que você vai utilizar no seu projeto. Eu vou fazer um import do Pandas Profiling aqui. Eu não vou colocar um as, alguma coisa, porque a Pandas Profiling, ela não tem esse as, então a gente não é muito conhecido, mas a gente pode fazer caso seja necessário, né, para o seu entendimento. Mas eu vou deixar ela dessa forma por enquanto, e a gente vai fazer um dados.profile, inclusive eu coloquei errado. Uma aspa, isso é um acento, né, não uma aspa. Exatamente. Agora deu certo. Eu vou fazer assim, dados.profile_report, que é basicamente para a gente criar um report
do profile, né? Um reporte de toda dos nossos dados. Então ele já está buscando dos dados aqui. E aí, eu vou colocar esse estilo aqui, mas não necessariamente a gente precisa, tá? Então eu só estou colocando para ele ficar com a tela cheia. Então eu vou até tirar ele para ficar um pouco mais fácil. Agora ele vai começar a fazer pra gente. Eu acho que era aquele ali que estava dando erro mesmo. Então ele já vai fazer uma sumarização do nosso dataset, ele já fez aqui por completo. Aí ele vai começar a gerar o nosso report, e foi bem rápido para gerar tudo isso, né? E já renderizou em HTML. Então aqui a gente pode ver, eu vou até trazer um pouquinho mais para baixo aqui, que a gente tem aqui na parte de cima, tem um overview, as variáveis, as interações, as correlações, os valores que estão perdidos, né, os missing values, e um exemplozinho ali, uma faixa do nosso dataset para que a gente consiga ver. Mas aqui, na primeira parte, que é esse overview que a gente já tem aqui, ó, número de variáveis dentro do dataset, número de observações, que são o número de linhas que a gente tem aqui dentro, a quantidade de células perdidas que tem valores nulos ou not a number são 0, então a gente veio com um dataset bem redondinho. É raro, e ele né? fala... Exatamente, é muito raro. E aí, a gente tá com aquele mesmo ponto lá, ó. 8 categóricas e uma numérica. Que no começo da aula a gente já viu isso, mas a gente precisou fazer alguns outros comandos com o Pandas pra gente chegar nessa conclusão. Então, pra gente poder fazer toda aquela manipulação dos nossos dados, pra gente trocar elas de categóricas para numéricas. Então, ele já mostra aqui pra gente, e a gente só escreveu uma linha de código, então isso foi bem, bem rápido e bem bom pra gente. As categóricas são as que lá eram object, né? Que era um texto, basicamente. Isso. Perfeito. São textos que são essas aqui de cima, que a gente tem, que estão como preço por enquanto. Uhum. Que estão como texto por enquanto. Que elas estão com essa roupa indiana, a gente tem essas aqui que estão com vírgula. Então, essas colunas que a gente tem aqui ainda. Aqui, logo abaixo da parte de overview, a gente já tem as variáveis. Então, a gente pode selecionar qual coluna a gente quer ver, se a gente quer entender melhor ela. Então, por exemplo, eu quero entender melhor o rating. E aí ele já me mostra os valores. Então, eu tenho 636, 4.5, tenho 267, 4.51, 4.49, tenho 248 valores. Então, é muito mais fácil para a gente começar a tirar insights. E ele já monta os gráficozinhos para a gente aqui. A gente também tem as interações aqui. A gente não vai ter tantas. A gente pode até ver aqui, ó, que só... Não vai ter tantos não, né? A gente só tem uma. A gente só tem uma coluna numérica, então ele não consegue fazer outras análises. Então, depois que a gente fizer, por exemplo, aquela transformação da coluna categórica para numérica, e fizer de novo um Pandas Profiling, a gente consegue visualizar outros gráficos aqui. Então, ele só tem aqui o 00 para essa parte, porque ele está relacionando uma com a mesma. Uhum. Então, ele está utilizando esse rating count com a mesma coluna rating count. E fica como Então, desafio, né, para você aí em casa, para você pegar a base já alterada e colocar aqui no Pandas Profiling para ver essas correlações diferentes. Perfeito. E aqui, exatamente a mesma coisa que aconteceu ali em cima das correlações. Como a gente só tem duas, na verdade, que ele está puxando aqui, que é o rating, a gente só tem essas duas variáveis que ele consegue pegar. Ele só faz essas correlações, né? Então, a gente só tem essas grandes correlações aqui. Mas assim que você pega a base já tratada, que a gente já deu alguns tratamentos básicos nela, você já consegue fazer algumas outras correlações. E o interessante dessa biblioteca é que depois você consegue salvar todo esse report, né? Esse status report que a gente tem aqui, você pode salvar ele em HTML caso você queira. Então, ele otimiza bastante nosso tempo. É um documento bonito para que você mostre para as outras pessoas da empresa, para que você traga esses insights que a gente já falou sobre negócios. Então, é uma ferramenta bem legal para que você aplique no dia a dia. E ela é uma linhazinha de comando, é muito tranquilo para usar. E aqui, no finalzinho, a gente tem essa última parte, né? Que é basicamente o nosso head, que a gente faz lá no dados.head. E aqui ele também mostra as nossas últimas colunas. Então, dessa forma, a gente já tem tudo automatizado aqui dentro do nosso Google Colab. E é interessante que você consegue realmente mostrar para as pessoas de uma forma super simples. Espero que vocês tenham gostado dessa nova biblioteca que eu trouxe para vocês hoje. Você gostou da novidade, Fabrício?
Bate palma, faz o desafio. E a gente se vê aqui amanhã na última aula da imersão Dados, Análises com Inteligência Artificial. Até mais. Até mais.